Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e o nosso tema hoje é sobre as populações tradicionais do nosso estado vizinho aqui da região norte, estado do Tocantins. E para conversar com a gente, eu convidei a secretária, de Povos Indígenas e Tradicionais, a Narubiá Oerreriá. Seja muito bem-vinda. Auíri, obrigada, é um prazer estar aqui com você e falando com vocês. Então, secretária, essa é a primeira vez que o estado, do Tocantins, ele tem uma secretaria voltada para essa temática. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse ineditismo, e também explicasse quais são os povos tradicionais existentes nesse território. Sim, esse momento, ele, claro, passa por um alinhamento com o governo federal da criação do Ministério dos Povos Originários. Isso faz com que vários governadores, principalmente dos estados amazônicos, também pensem na criação de uma secretaria para fazer esse alinhamento com o governo federal. No caso do Tocantins, além disso, tem essa trajetória política que a gente faz e que já tinha um diálogo com o governador, que era até então vice-governador, e que entrou nessa campanha diante do ativismo que nós fizemos dentro do estado do Tocantins, ambiental, indígena, o acompanhamento a temáticas da crise climática que a gente está. Então eu estive presente em várias COPs, e aí juntando essa trajetória, essa movimentação política e social, também esse alinhamento com o governo federal, o governador achou oportuno essa criação. E é claro, esses espaços são conquistados e são uma conquista do movimento indígena. Sim. Que vem lutando há muito tempo para ter essas representações e essas vozes nos comandos. Porque quem melhor para fazer políticas públicas para os nossos povos do que realmente uma pessoa que seja indígena, que seja tradicional, que vive essa experiência e que sabe as nossas dores. Sim, com certeza. E é importante um ponto que a senhora tocou, que essas conquistas elas não vêm como se fosse um presente, Como Sim. A senhora disse, é fruto de muita luta. E aí uma luta que vem também de muito tempo. E aí eu queria que a senhora explicasse quais são esses povos tradicionais, além da população indígena, os quilombolas, a senhora falou que tem outros. Sim. Também. Nós, povos originários, indígenas, nós não estamos, apesar de muitas pessoas acharem que nós estamos junto com os povos tradicionais, mas não. Nós somos originários, que indica que nós somos daqui, somos nativos dessas regiões, e tem os povos tradicionais, são quilombolas, ribeirinhas, cravadeiras de coco, que tem uma característica similar conosco, que é essa vida em comunidade, que são suas regras sociais distintas muitas vezes, e semelhantes muito aos povos indígenas, mas que não são indígenas e que criaram seu sistema socioeconômico e cultural também com a convivência forte e confluência com as matas, com os rios. Então tem essa semelhança de serem povos das florestas, mas aí eles são tradicionais, como lá nós temos as quebradeiras de coco, os turrãozeiros, e nós somos os povos originários e nativos daqui. Quantos povos originários no Tocantins? Somos 12 povos no estado do Tocantins, indígenas. E tradicionais nós temos também 12 povos, mas aí já, por exemplo, quilombolas, nós temos 48 comunidades. Aí cada povo desse vão ter os seus, as suas comunidades, quantitativos. E reconhecidos essa quantidade de quilombolas lá, já com terras demarcadas ou não? Nós temos reconhecimento só de 44 comunidades quilombolas hoje no estado do Tocantins, e não temos nenhum território demarcado. Esse é um dos nossos grandes desafios, com relação à população tradicional, a demarcação dos territórios. Pois essa já era realmente uma pergunta que eu ia puxar para a senhora. Perdão. Como é que está essa questão da demarcação de terra, e o assédio criminoso mesmo, muitas vezes, de pessoas que têm interesse nessas áreas, que utilizam de todos ali os instrumentos possíveis para impedir que isso aconteça? É um dos cenários mais desoladores. Nós encontramos comunidades que estão sofrendo opressões e violações de direitos humanos, de terem suas casas queimadas, de terem suas plantações
todas destruídas, né? Os acessos a estradas e pontes também destruídas por fazendeiros, ameaças de toda a natureza e a falta de acesso a serviços essenciais para dignidade humana, né? Seja acesso à água, à saúde, à educação. Então a gente tem casos de crianças que para irem para a escola precisam sair das suas casas de madrugada e voltam à noite, e não tem uma alimentação adequada. Então, assim, é muito triste a gente estar acompanhando isso e vendo de perto e colocando também o nosso corpo, né, e agora a instituição para a proteção dessa população. Não é fácil, porque tem vários jogos políticos e interesses políticos, né, várias forças políticas poderosas também, e a gente precisa, né, tá sempre defendendo o direito dos povos originários e inserido no jogo político, sabendo fazer as melhores estratégias. Então, por exemplo, tem uma comunidade que mais está sofrendo lá no estado do Tocantins, comunidade do Rio Preto. Quando nós acionamos as forças de segurança, eles falaram: nossa, foi a primeira vez que a polícia militar está aqui para nos defender, né? E iam muitos agentes policiais lá que não estavam ativos, mas que faziam parte, né, da corporação, mas não estavam ativos, mas que iam lá justamente para oprimi-los, né, para ameaçá-los, a mando de fazendeiros. Então a nossa presença lá faz muita diferença. A gente conseguiu, através da nossa assessoria jurídica, mudar uma liminar que passou a dar posse provisória para uma comunidade, porque a comunidade entrou num processo onde não estava reconhecido o que era uma comunidade quilombola, que se tratava de um direito coletivo. E aí, quando a gente entrou, olha, se trata de uma comunidade quilombola, é um direito coletivo, isso reverteu, né, toda a decisão judicial, e a gente conseguiu a posse provisória para essa mesma população. E aí denunciamos com o Ministério da Igualdade Racial, fomos até o Ministro dos Direitos Humanos, né, Silvio Almeida. A gente pediu o programa de proteção a defensores de direitos humanos lá para o estado do Tocantins, mas específico para a população indígena e tradicional, para os defensores indígenas e tradicionais. Então é uma luta muito grande, né? E não existia. Então, quando eu vou numa comunidade, eu falo assim: nossa, é a primeira vez que uma secretária de Estado vem aqui no nosso território. A gente nunca recebeu um secretário. Assim. Uma ausência de Estado, né, voltado para essas populações. E a senhora estava falando essa questão das terras. Eu lembrei também que a gente é um assunto que é ainda muito atual, do marco temporal, né? O presidente Lula vetou algumas coisas, mas como a gente estava conversando aqui nos bastidores, ainda existe, né, um risco. Eu queria que a senhora desse sua opinião sobre isso. Sim, existe o risco, principalmente porque essas forças políticas poderosas do agro, né, que fizeram essa construção e a defesa dessa anomalia jurídica, tentando tirar nosso direito originário à terra, que é muito antes de 88, né, e que não considera o histórico de esbulho, de opressão, de invasão de terras, essas forças estão lá no Congresso. Então a gente precisa estar atentos e fortes como Cantogal a todo momento, porque a gente não venceu, essas forças continuam, o presidente Lula não vetou totalmente, a lei ela é muito perigosa, né, em vários sentidos, né, não se trata só da demarcação também, e o mais importante, nós precisamos saber votar. Estão vindo votações aí, nós precisamos colocar pessoas que têm outras perspectivas de mundo e que respeitem os povos originários e tradicionais, as nossas raízes brasileiras, que realmente consigam perceber que esses territórios são que estão mantendo a vida na Terra, né? 80% da biodiversidade do planeta está em territórios indígenas, mais de 50% do estoque de carbono, né, do planeta estão em territórios indígenas e tradicionais. Então a gente está prestando um serviço ambiental que é vital para todos os seres da Terra. Eu costumo dizer que nós somos a última fronteira verde da Terra, né? E é a região norte, sim, é a região amazônica. Eles estão vindo com tudo do sul e sudeste, destruíram tudo lá, né? No sul a gente não tem mais as araucárias, as últimas araucárias que a gente tem
no planeta, no sul, está em um território indígena e mesmo assim tentaram destruir. Né? A Mata Atlântica também foi totalmente devastada. Agora eles estão vindo aqui para a floresta amazônica, né? Com toda a força do garimpo, do agronegócio. E nós temos o dever de proteger esse santuário. Quanto povos do norte mesmo, de ter orgulho, porque eles querem nos colocar como incivilizados, que eles são a civilização. Se civilização é destruir toda a natureza, é ter como São Paulo, que é a cidade mais rica da América Latina, mas que tem um rio fedido, morto, que não tem mais peixe, isso é civilização? E é isso que está acontecendo aqui também com os nossos rios que estão agonizando. E a gente precisa começar a ouvir as vozes de quem realmente respeitou a natureza e sabe que a gente não está sobre ela. Nós somos a natureza, nosso corpo é natureza, nós somos compostos de água, de terra, vamos voltar para ela, somos filhos da terra e a gente precisa mudar essa mentalidade. Por isso que a gente fala que a gente está reflorestando as mentes e os corações, para que as pessoas entendam a loucura que esse planeta se tornou e o quanto essa política de morte está afetando a todos, assim, porque a natureza, ela tanto faz parte de nós e a gente depende dela, das águas, dos alimentos que são produzidos, que estão todos envenenados, quanto ela é um bem-estar também para a nossa saúde mental. Os estudos apontam que quando você está imerso na natureza, aquilo desestressa, traz alívio, é um antidepressivo natural. Então, tudo isso que nós estamos vivendo hoje é um surto coletivo e um dos crimes maiores, não só da humanidade, mas do universo. Eu acredito que quando essa geração perceber, e se não perceber, as futuras, se existirem, olharem e verem o que a gente está fazendo, o que a humanidade é como um câncer que está corroendo uma das maiores preciosidades do universo, que é a vida na Terra. E a gente vai ser expulsos, digamos assim, vai ser extinto, como se acontecer, se continuar nesse ritmo, por total incompetência. E aí a senhora estava falando, eu fiquei pensando na questão de, na sua visão, como é que poderia se dar essa reconexão dessa sociedade com esse modo de vida mais comunitário, em conexão com a natureza? E aí eu lhe pergunto isso até... eu escrevi um artigo aqui para a revista há alguns meses, porque aqui no Amazonas foi proposto um projeto de lei que prevê que nas escolas públicas tem uma matéria voltada à sobrevivência na selva. Até isso é interessante, esse termo, sobrevivência, como se a natureza fosse algo ali perigoso. E é o contrário, E eu lembro que a motivação para esse projeto foi por conta daquele acidente que teve com as crianças, não só crianças e adultos, do povo Itoto, na Colômbia, quando caiu, e as crianças sobreviveram. E eu fiquei pensando assim, bom, elas sobreviveram porque elas têm ali todo um conhecimento e uma convivência com a natureza, Elas aprenderam ali por conta dessa... Elas sabem ouvir e sentir, essa natureza ao redor delas. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. É todo um novo caminhar, tanto de conhecimento, principalmente nós brasileiros, e do norte do país, de conhecimento e reconhecimento da nossa ancestralidade, do que nós somos. Nós somos natureza, todos nós somos natureza, todos nós temos um histórico, quanto povo brasileiro, e principalmente aqui do norte, de raízes que estão sendo oprimidas constantemente e que nós não gostamos de olharmos no espelho e vermos quão belos nós somos. Nós não conseguimos enxergar isso. Nós ficamos em deslumbre para o outro, como se tudo fosse melhor, que não é daqui, que não é nosso, que não são as nossas raízes. Então a gente tem um caminho tanto de reconhecer quem nós somos individualmente, mas quem nós somos também enquanto povo, sabe? Quem nós somos, quais são as nossas raízes. Não tem como nós fazermos essa transformação começando de fora para dentro. É uma transformação que começa de dentro, de reconhecer a nossa potencialidade e que passa em 3 grandes eixos
que todo povo brasileiro precisa fazer uma reflexão profunda de mudança, que é o racismo, o machismo, e a dominação da terra que nós vivemos. Então, é dominação da terra, dominação dos povos e dominação dos corpos femininos. Essa é a estruturação da colonização que está destruindo todo o nosso país e todas as nossas florestas e os nossos povos e as nossas riquezas. Nós precisamos romper com essas estruturas que dominam essa terra e que diz uma das maiores ilusões que o Ocidente inventou e que esse pensamento eurocêntrico inventou, de que nós temos propriedade da terra, que a gente pode cercar e falar que aquele pedaço é nosso. Quem disse isso? A criação do Estado Nacional é isso, né? Exatamente. E como os povos indígenas pensam, a terra? Pensam como mãe, pensam como aquela gestora de vida e que tem vida, que é um ente de direito também, e que está proporcionando toda a vida para todos os seres, então como uma grande mãe. E a nossa relação não é de domínio, mas é de afeto. Então existe uma relação de afeto e eu posso dizer que a terra é minha, não porque eu dominei, porque eu escrevi num papel ou porque eu cerquei. A terra é minha porque eu amo ela. E ela me ama. E eu posso dizer. Então, o corpo da mulher também é de domínio ainda, apesar de hoje, por lei, o homem não ter mais esse domínio que teve, de dizer o que o corpo, mas ainda nós sabemos que a mulher não pode fazer, não tem a liberdade de realmente usar o corpo dela e dizer o que o território dela, que será feito dele, ter essa autonomia do seu corpo-território. É muito recente que o homem não esteja realmente, que tenha casado, não tenha essa dominação total de dizer os filhos, de falar quando a mulher sai, se ela pode ou não ir aonde ela quiser. É muito recente. Tudo isso são lutas que são feitas, são pessoas, mulheres e povos que estão lutando constantemente para que hoje a gente estivesse aqui, para que eu estivesse aqui quanto mulher, quanto indígena, de resistência. E dominação dos povos de uma forma geral também. A dominação da mulher ela é muito importante nesse aspecto porque a mulher ela tem essa força gestora e de intuição que é vista pelo Ocidente como algo menor e de fraqueza, mas na verdade porque ela é uma potencialidade de vida tão grande, e de intuição, de mudanças, que nós, povos originários, afrodescendentes, todos os povos africanos têm muito, que é esse feminino forte de... Por que o movimento indígena, por exemplo, ele é muito poderoso? Porque ele não tem uma cartilha, não é o marxismo, não é o comunismo, eles não sabem o que a gente vai fazer. Eles não sabem como nós vamos nos portar, quais vão ser as nossas armas, as nossas estratégias. É um movimento completamente previsível porque é orgânico, porque a natureza é orgânica, porque a vida ela tem caminhos infinitos de possibilidades. Não existe só um caminho para chegar em até o tempo pra gente é diferente desse conceito eurocêntrico. Exatamente. Então fazer essas rupturas de domínio são muito importantes para a gente reverter todo esse cenário. Muito obrigada, secretária. A gente vai dar um intervalo agora e daqui a pouquinho a gente retorna com mais cenário de diversidade. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia.
As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do Cenário Diversidade de hoje, que convidou a secretária de Povos Tradicionais e Originários do estado do Tocantins, Narubiá Uerreriá. Secretária, a gente terminou o bloco passado falando aí, a senhora citou algumas vezes a questão do feminismo, né? Eu queria saber como é que é o feminismo hoje dentro do movimento indígena. Olha, as mulheres estão alcançando, né, espaços nunca antes alcançados dentro do movimento indígena. Mas não é porque a gente não tem machismo, pelo contrário, a gente tem muito machismo dentro do movimento, dentro dos povos originários, e que tem um reforço dessa sociedade, né, que traz uma configuração também mais opressiva dos corpos femininos, né, do que os povos tradicionais originalmente realmente tinham povos, né, e existem povos, o meu povo é matriarcal, por exemplo, a mulher tinha uma grande força de comando, e isso foi se perdendo ao longo do tempo. Existem povos, até hoje, lá no Tocantins, por exemplo, tem um povo que as mulheres podem ter mais de um parceiro, né? Mas isso também está modificando por essa concepção. E tinha outros povos que são super patriarcais, com restrições para as mulheres, mas é muito diferente o que a gente recebe dentro dessa sociedade. Então, para uma mulher ascender a liderança dentro de uma comunidade indígena e para fora dela também, como nós estamos vendo, a ministra Sônia, Joana Pichana, várias secretárias surgindo e ocupando espaços de poder, é uma luta muito grande dentro do movimento, fora dele, e também uma luta por se tratar de um corpo feminino, mas um corpo feminino indígena. Tem duas opressões aí que você precisa, né, tá trabalhando constantemente para provar, né, que você é capaz. Primeiro a si mesmo, né, é o primeiro passo para a mulher realmente falar assim, eu sou capaz. Essas vozes não vão me parar, né, essas dúvidas que querem colocar em mim não vão entrar, porque eu acredito em mim, eu acredito na minha voz, eu acredito, né, na minha força de mulher, né, que é imensa. Nós sustentamos esse país, nós sustentamos essas famílias, somos nós que geramos vida, somos nós que aguentamos todas essas opressões e ainda reunimos as nossas famílias. São as mulheres que fazem esse país acontecer, né, que estamos trabalhando duplas, terceiras jornadas, como nós somos frágeis. Não tem como nós sermos frágeis, de tudo que a gente aguenta diariamente, estamos aqui sem esses privilégios todos que o homem já nasce com ele, né? Nós não temos esses privilégios de estarmos sendo servidas, de estarmos sendo creditadas no nosso futuro, pelo contrário, né? Nós somos nessa sociedade criadas para servir o tempo todo, mas nós somos geradoras de vida. Se nós somos gestoras de vida, né, na forma mais bela dela, que é procriar, nós podemos ser gestoras também, né, sociais e políticas. E aí a gente vai ocupando e rompendo essas barreiras. Isso.
E eu acredito muito assim no poder transformador da educação nesse sentido. E aí eu já aproveito para pegar um gancho. A gente tem uma lei federal, né, a 10.639, que é voltada para a questão negra, e a 11.645, que é voltada para os povos indígenas. Sim. Como é que está a implementação dessa legislação, dessas duas legislações, né, no Tocantins? Olha, com relação aos povos indígenas de uma forma geral e também no Tocantins do Brasil e no Tocantins, a gente tem alguns avanços, né? Nós temos respeito à língua materna, então tem um ensino na língua materna, uma grade que busca ser diferenciada, mas que encontra barreiras na educação tradicional, que não respeita nem os nossos grandes nomes, né, como Darcy Ribeiro, Paulo Freire. Então, que tenta sempre deixar tudo muito alienante, porque sabe, né, que a transformação acontece justamente através da educação, como se disse, como nós todos sabemos, a sociedade sabe que a educação é o que realmente pode fazer a gente mudar as estruturas. E então é muito difícil, mas nós conseguimos, o movimento indígena trabalhou muito nisso ao longo de várias décadas, então essas conquistas, tanto do movimento indígena quanto do movimento negro, foi uma luta muito árdua. Já no movimento negro eu percebo, tanto no Brasil quanto no Tocantins, a implementação ela não ocorreu de nenhuma forma. Nós precisamos avançar muito no movimento indígena, por exemplo. Uma das coisas que a gente queria muito é que os nossos livros didáticos não viessem com maçã, que as nossas crianças não sabem o que é maçã, o que é uva. Muitas delas nunca nem viram, né, isso. Algumas só viram em alguma tela, em algum celular, mas não sabem como o cheiro, o sabor, e colocar os nossos frutos regionais, né? Colocar as nossas casas, as nossas festividades, que não siga esses feriados. Então, tem muitos passos a serem dados para realmente nós conseguirmos essa implementação. E tem também, né, a lei que institui que as escolas do Brasil inteiro deveriam estudar a história dos povos originários e dos afrodescendentes. Isso também não acontece. Pois é. E, assim, mudando agora, saindo dessa pauta da educação e indo para a pauta da saúde. Como é que está a saúde indígena no Tocantins? E não só a saúde indígena, mas voltada para os povos tradicionais também, né? Porque Sim. muitos ali não estão na capital, né? Estão em locais mais afastados. Sim. Como é que está isso? No Brasil acontece esse fenômeno, como acontece na educação, na saúde, os povos indígenas são precursores, né, de políticas públicas que acabam também, né, beneficiando a população tradicional. Então a gente acaba sempre estando um pouco mais avançado em todas essas políticas públicas, nessas construções. E na saúde, o movimento indígena ele lutou muito para a criação da SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Nós conseguimos, mas a implementação real dessa saúde especial que respeite a nossa cultura, a nossa cosmovisão, os nossos pajés, ainda não está muito longe de ser aquilo que nós criamos, né, que está na lei, né? Na letra está muito bonito, mas a efetivação dessa política não se concretizou. É claro que nós temos avanço, nós temos uma secretaria especial, hoje o secretário é um indígena, pela primeira vez nós temos um secretário que é indígena, que cuida da nossa saúde, e já ter, né, essa política especial e ter uma secretaria é uma conquista muito grande, está muito longe disso. Agora, os povos tradicionais quilombolas não tem nenhuma política realmente para atender suas especificidades culturais, socioeconômicas, suas realidades que são distintas, como a nossa população. E diante desse governo, né, ou desgoverno, esse pandemônio que foi o Bolsonaro, houve um desmonte total de várias políticas públicas, e as políticas públicas com relação à população indígena foi a principal, né, atacada por esse governo. Então a gente tem aí houve uma tentativa de acabar com a secretaria,
E o movimento indígena, nós fomos a Brasília, né, nós ficamos acampados lá para que isso não acontecesse. Então foi uma luta muito grande e a gente conseguiu que ele retrocedesse nessa tentativa de acabar com a saúde indígena. Assim como a FUNAI, ele não tentou acabar, mas tentou tirar, né, a principal atribuição, que é a demarcação dos territórios. Queriam mudar para que quem fosse responsável fosse o Ministério da Agricultura. E o que seria, assim, a gente sabe o que isso significa, né? Então, houve uma tentativa também de desmonte de toda essa política que nós arduamente conquistamos. E hoje se encontra em um momento de reconstruir tudo isso, porque esses ataques aconteceram, a diminuição dos recursos foram muito grande, a desestruturação dessas políticas. Quem foi para esses órgãos foram militares que não entendiam absolutamente nada de saúde, muito menos de saúde indígena, de povos indígenas. Então nós pegamos hoje, essas políticas estão assim completamente desestruturadas. E o que leva tempo, né, para essa reconstrução e orçamento também. Exatamente. E eu espero que, né, o nosso presidente agora nesse próximo planejamento, nesse próximo PPA, coloque recursos, porque não adianta só criar ministérios, né, e FUNAI tá lá com indígenas, mas não dá realmente orçamento para que se possa estruturar e fazer as políticas públicas chegarem na base. E aí eu queria saber da senhora como é que se deu, né, esse início da sua trajetória também no ativismo, né? Como é que isso iniciou? Eu sou filha de líderes, né? Então é natural, quando você é filho de líder e é indígena, a gente acompanhar os nossos pais. Então, com 13 anos, meu pai começou a me levar, fazer reuniões para escutar, para ouvir, e eu ficava lá acompanhando, escutando. E a partir de mais ou menos de uns 22 anos eu comecei a sair para fora. E aí, né, nesses momentos antes, assim, com os 13, a partir de uns 15, 16, eu comecei a falar algumas coisas, a me posicionar, e já ele me mandando para representar sobre a supervisão deles. E aí foi um treinamento de oralidade, de estratégia política. E depois eu fui realmente militar na cidade, né? E aí foi todo um outro aprendizagem, outra lógica. Eu não sabia nada de partidos políticos, de direita, esquerda, enfim, aprender todo esse jogo político do não indígena também, né? Mas militando sempre pela água, né, um dos principais temas, assim. E aí em 2009 foi o meu primeiro momento, assim, que foi no movimento nacional indígena. Antes eu estava muito na região, né? E aí eu ajudei a fundar o primeiro conselho de juventude indígena do país, nesse momento, nesse encontro. E aí fui entrando no movimento indígena e entrei também muito nessa pauta climática, né, participando das COPs. Aí eu comecei no Rio de Janeiro, na Rio Mais 20, também entrar nessa pauta mais internacional e aí conhecer, né, outros indígenas de outros lugares do mundo. E foi muito orgânico, foi algo que eu fui aprendendo com os meus pais, mas que foi acontecendo também, sabe? De repente eu via lá, eu estava já falando, eu não me aguentava e estava lutando sempre e fazendo vários projetos. Eu virei também presidente do Instituto Indígena do Tocantins e fazendo várias articulações de políticas públicas, trazendo projetos diferenciados. E aí eu cheguei a um momento que o meu nome ali na região já estava bem consolidado e recebi o convite do governador para estar secretária. Então, assim, eu sou ativista, estou secretária, mas esse espírito, né, de ativismo é a minha essência, sim. Assim. E eu trabalho muito com artivismo, né? Eu levo muito a arte também em todos os meus trabalhos, assim. A arte, ele não é, assim, a minha principal, né, atuação,
mas ela está atrelada muito ao meu ativismo, até porque para nós não existe essa separação, né? Se você for no movimento indígena, no movimento quilombola também, nas nossas movimentações, nas nossas lutas e ações, sempre vai ter canto, sempre vai ter dança, sempre vai ter espiritualidade, porque a gente não vê o mundo separado. Faz assim. parte da essência da vida. Né? Exato. A nós... ligação com os nossos antepassados, por meio da música, da dança. Então não dá pra desconectar. Não dá pra gente, isso é um ato político, é um ato espiritual, é um ato ancestral. Tá tudo junto, né? Quem desconecta isso é esse pensamento ocidental, cientificista, que colocou tudo em caixinhas, né? E que aí coloca, você é artista, você é político. Não, nós somos seres políticos, todos nós somos seres políticos. Até quando a gente não tá exercendo, nós estamos exercendo pelo afastamento disso, alguém vai tomar a sua voz. Alguém vai transformar essa voz na dela. E aí você está corroborando com um plano político quando você cala. Né? E todos nós somos seres artísticos, todos. Se você pegar... Isso foi uma coisa que me espantou muito assim, nessa sociedade, que é achar crianças que não sabem cantar. Como assim? Não sabem cantar. Eu não sei desenhar. Não existe isso pra gente, né? Todas as crianças sabem cantar, todas as crianças sabem dançar, porque isso é da nossa natureza, da nossa essência humana. Todas sabem nadar, assim. Então, a gente percebe que a sociedade vai tirando essa essência artística, porque ela é muito poderosa, né? Se a gente pegar, por exemplo, na ditadura militar, tinha censura ali. Tinha censura e eles conseguiam. E as pessoas que têm essa, né, viva, essa força que está dentro de nós, elas conseguem fazer essa conexão e furar essas barreiras. E as pessoas que adormeceram tanto essa essência de arte nem conseguem perceber. Então eles não conseguiam ver naquelas letras, né, o que elas realmente estavam querendo dizer. Porque o senso artístico, a essência artística está tão adormecida que elas ficam completamente alienadas, né, dessa outra forma de expressão, né, dessa outra forma de expressão que é intuitiva, que é sensorial e que é bem feminina. Sim. E a senhora estava falando, assim, eu prestei atenção em alguns termos, né? E um deles é bem recorrente no movimento indígena, que é a questão do corpo do território. Sim. Né? Talvez muitas pessoas não entendam muito bem o que isso significa. Eu queria que a senhora, né, explicasse. Porque nós somos o território, nós somos a terra. Toda a terra está imprimida em nós. Né? E o nosso corpo, ela faz parte desse território e nós estamos tanto em manifestação do que esse território está trazendo, né? Do que nós estamos e do que esse território fez nós sermos como somos, e também do que não está em conexão. Por exemplo, se essas pessoas se distanciaram tanto desse território natural, eles estão falando de outros territórios. Eles estão falando do território que é ficcional, que é completamente desconectado. Mas ele está reverberando esse território que ele está vivendo, porque nós reverberamos os nossos territórios. Nós somos filhos, né, desses territórios que nós nascemos. Eu tenho as cores, eu tenho os cheiros, eu tenho a fisionomia da Ilha do Bananal, daquele lugar. Eu sou esse território. Eu sou a face humana desse território. Entende? De como ele surgiu. Então eu olho para você, não tem como eu não pensar África também. Não tem como eu não pensar naquele território, naquele povo, naquela gente, naquele cheiro, naquelas cores. Eu vejo você, né, um território, e eu também sou o meu território, né? E eu estou contando as histórias desse território porque eu sou ele. E agora eu vou chamar o comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Cenário de Diversidade. Com
responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Cenário de Diversidade de hoje. E antes de retomar meu bate-papo com a secretária, eu gostaria de convidar você para visitar as redes sociais aqui da Cenário. Lá você vai encontrar os episódios anteriores do Cenário de Diversidade e o material jornalístico produzido pela nossa equipe. Secretária, eu queria conversar agora com a senhora sobre a questão dos créditos de carbono, né, nos territórios indígenas. Olha, esse é um assunto muito importante, porque estão vindo muitas empresas querendo que povos indígenas tradicionais assinem qualquer projeto. E existem vários projetos que foram exitosos, mas muito que foram conflituosos e que não teve uma repartição de benefício justa com os povos, né, que eles foram lesados, né, em seu direito com relação aos créditos que eles tinham, né, e do recurso que veio. Então, a gente precisa de todo o cuidado dos povos indígenas com relação a isso. Estados também, muitos estados têm o RED jurisdicional, né, que é feito através dos estados, e tem o RED do mercado voluntário, que é através das empresas. Então, os povos indígenas podem fechar esse contrato, né, com os governos, ou pode fechar contrato diretamente com empresas. Em ambos, né, os povos precisam ter muito cuidado, mas existem também várias leis, né, existem as salvaguardas de Cancún, por exemplo, que o RED precisa cumprir. Se alguma empresa ou governo não cumprir da forma adequada, a população pode, né, pedir o cancelamento e a anulação dos contratos. E dentro dessas salvaguardas estão resguardados tanto o nosso modo de vida, né, então o projeto não pode retirar as nossas tradições de fazer uma roça de toco, né, de fazer uma derrubada de árvore para fazer uma casa tradicional. Que não pode, claro, é a monocultura, as grandes plantações, mas existem empresas que, ao fechar o contrato, querem dominar o território, querem impedir que os povos continuem fazendo seus trabalhos tradicionais de roça de toco, e tudo isso, né, a gente tem uma proteção dentro das salvaguardas, além da repartição justa, da governança. Os povos indígenas tradicionais devem participar de todo o processo, devem acompanhar todo o processo. Não há possibilidade de assinatura de um contrato e ele está anulado se não seguir ao 69, que são as consultas livres e prévias e informadas.
Então, essas consultas não é somente pegar alguns líderes e falar, olha, é isso, assine aqui e isso vai ter validação. Não, a consulta livre prévia informada, ela traz que essas consultas vão acontecer com toda a comunidade. Então, nós temos que ter mulheres, jovens, os anciões, né? Toda a comunidade tem que saber o que está acontecendo. Então, por isso existe toda uma informação prévia, ou seja, a comunidade precisa saber disso muito antes. Não pode ser, eu cheguei aqui no território e você assina 2 dias depois, 3 dias eu te explico. Não, tem que ter uma previsão, né, garantindo aí vários dias de antecedência com isso. Tem que ser informada, a comunidade tem que saber com antecedência o que é o RED. Tem que haver várias oficinas para que essa comunidade realmente entenda esse processo de RED. Então, antes da consulta de assembleia, precisa haver várias consultas, várias oficinas anteriores, né, explicando. Quando a comunidade realmente entender aquilo que é bem complexo, é que ela pode partir para uma assembleia geral. E tem que ser livre, né? A participação tem que ser livre para todos estarem, e a ONU exige realmente que pelo menos 30% das pessoas que forem para assembleias, né, que tenha representação de todas as aldeias, de todas da comunidade, e que também tenha as representações de mulheres, de 30% de mulheres, de juventude, de vários segmentos, não é só os líderes, né, que podem participar. Então tem todos os cuidados. O RED é um programa que nós, povos indígenas, não estávamos contemplados, visava trazer benefícios para os grandes agricultores pararem de desmatar. Foi o movimento indígena que, a partir da Eco 92, né, e do surgimento das crises climáticas e de toda essa convulsão do planeta, também, né, buscou o direito disso. Vocês querem beneficiar aqueles que estão destruindo o planeta, por que vocês não beneficiam nós que estamos protegendo, nós que estamos prestando um serviço, né, e que não estamos destruindo, pelo contrário. E aí foi quando a gente conseguiu que o RED virasse o RED+, né, para compensação também das florestas em pé, que já estão em pé. E nós entramos, então foi mais uma conquista do movimento indígena, mas nós precisamos de muito cuidado, é muito recurso que está em jogo, e isso desperta muitos interesses de pessoas que, na verdade, não estão nem aí para o meio ambiente, e pode ser usado porque é uma política que é nessa mentalidade eurocentrada. Então, o RED entrou muito nesse jogo do mercado e tem muita gente querendo se aproveitar disso. Que é esse desenvolvimento sustentável, né? Até queria que você comentasse assim, né? Porque existem muitas críticas a isso, porque é um pensamento eurocentrado. De repente, eles querem, assim, é como se tivessem reinventado a roda, né? Querem ensinar para os povos tradicionais algo que, na verdade, já se vivia, né, tradicionalmente daquela forma. A população eurocêntrica, ela acha que nós não temos conhecimento, né? Aconteceu uma questão, por exemplo, no Tocantins, nós fazemos as queimadas prescritas, queimadas tradicionais, que a gente faz algumas queimadas para que quando vier o tempo da estiagem e estiver mais propício ao fogo, o fogo não se alastre e fique descontrolado. Então a gente fazia isso, mas os órgãos ambientais condenavam isso, a gente fazer, né? Lá nós tínhamos o Naturatins e tal. Foi preciso vir alguém de fora e cientificamente comprovar que nós estávamos certos, e aí eles realmente deixaram. Hoje a gente tem a Brigada Indígena, né, que faz essa queima prescrita e que é uma referência nacional de controle do fogo, apesar de não estar porque a gente só faz as nossas reservas e não tem, e os últimos anos todos esses serviços ambientais, esses órgãos também sofreram exatamente, e o orçamento, enfim, mas foi comprovado que é um conhecimento, né, originário, e a gente vê isso o tempo todo, eles pegando conceitos que são nossos. A ministra hoje, eu estive no TED, mas ela falou assim que nós criamos os conceitos e eles pegam. Então,
como virou moda, então eles vêm, absorvem os nossos conhecimentos, mas transformam em mercadoria, né? Mais uma vez utilizando o momento trágico e os nossos conhecimentos ancestrais para tirar a nossa voz, tirar o nosso protagonismo e vender e transformar em um produto. Então isso está acontecendo, né, infelizmente, mas nós estamos aqui para falar, não, nós somos os mantenedores, nós temos a centralidade do debate climático. Debater clima sem povos originários e tradicionais não é debater clima, é querer lucrar com a morte do planeta. É verdade. E falando em conceitos, eu percebi na sua fala um conceito que eu gosto bastante, que é a questão da confluência, né? Um conceito assim que talvez muitas pessoas não conheçam. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho melhor como isso funciona. O encontro que nós tivemos, né, com os não indígenas, o povo branco, foi um encontro de abusos. E na natureza nós temos confluências. No rio eu gosto muito porque eu sou da água, então as águas confluem e vão correndo para o mar, né, fazendo o seu caminho natural e chegando nessa expansão e vão ao céu. Então são esses encontros, né, naturais que se confluem, que se ajeitam, que se moldam como a água se molda, né, para agregar e para desaguar em algo maior. Eu gosto muito o Nego Bispo, né, que é um líder quilombola, um mestre quilombola. Ele fala muito sobre a questão da confluência, e eu gosto muito quando ele diz que no dia, né, que a gente confluir o movimento negro com o indígena, né, mais as populações das periferias das cidades, assim, não tem quem segure a gente, né? É verdade. Queria saber a sua opinião sobre isso. Inclusive eu acho que nós já confluímos muito população quilombola, indígena e negra, mas isso é apagado da nossa história. Não contam essas confluências, não contam essas alianças. Mas doutora quilombola. Sim. Você já ouviu alguns dos seus ancestrais falarem que teve alguma guerra com povos indígenas? Não. Inclusive isso eu sempre trago nas palestras, nas aulas, né, que eu tenho oportunidade de ministrar sobre essa relação, essa confluência desses dois povos. Porque aqui no Amazonas tem um apagamento muito grande da população negra, e toda vez que a gente reivindica alguma coisa, né, assim, algum direito, as pessoas tendem a tentar criar uma rixa entre povos indígenas e negros, sabe? É ridículo isso, mas acontece, né? Dividir para conquistar é uma tática colonial milenar. Sim. Então, não contar as nossas alianças e injetar divisões, até mesmo dentro dos povos indígenas, acontece. Imagina como acontece, né, com relação aos machistas, né? Eles não querem que nós mulheres nos vejamos como amigas, aliadas, irmãs. Eles querem que nós nos vejamos como rivais, né? Então isso acontece no movimento indígena, isso acontece entre os movimentos indígenas, negros e quilombolas também, e que a gente precisa perceber que isso também faz parte de uma arma muito grande que eles utilizam para nos colonizar, né? Fazer que essas rivalidades aconteçam entre nós e não contando todas as nossas alianças. Olha, se a gente pega ali o quilombo Palmares. No quilombo Palmares, a arqueologia já comprovou que existe uma forte influência indígena. Então, quem ensinou a essa população sobre os alimentos, deu as rotas para que eles fugissem, mostrou, né, quais fossem as ervas medicinais. Até a questão religiosa, porque as ervas que a gente utiliza, aí a gente que eu digo por questão de religião de matriz africana, determinadas plantas que utilizávamos em África não existiam aqui, mas foi com os povos indígenas que a gente descobriu semelhantes e passou a utilizar nos nossos rituais. Exatamente, a mandioca, a farinha, a rede, o pote, tá tudo lá e faz parte, né, da cultura indígena que foi, né, e aí não foi copiada, não foi apropriada, né, aconteceu uma confluência ali, sabe?
dessas relações e muitos casamentos interétnicos. Eu vou nos quilombos, não tem um quilombo que eu vá e não chegando alguém falando assim, olha, a minha bisavó era indígena. Então você percebe que existiam muitos casamentos interétnicos, inclusive um dos maiores símbolos do Tocantins, que é o capim dourado, é um símbolo dessa confluência, porque nós, povos originários, ensinamos o trançado, né, para a população quilombola do Jalapão, que começou, né, fazendo também cestarias lindíssimas e hoje ganhou o mundo e é um símbolo. E é um símbolo desses dois povos. É isso. Eu queria que a senhora fizesse, então, agora, assim, as suas considerações finais, né, sobre esse tema que a gente trouxe hoje. Eu vou cantar, então, já Pode ser. Que assim eu fico mais leve também. E a gente fala muito, mas eu acho que a gente tem que trazer também muito a arte, sabe? Eu preciso muito dela para continuar e eu tenho cada vez mais necessidade de trazer esses momentos, porque eu acho que é a minha expressão mais verdadeira, assim, é a que eu consigo mais trazer mais sentimento. E eu acho que a gente precisa muito disso, sabe? De sentimento, assim, de mudar essa estrutura do racionalismo, do cientificismo. E eu acho que isso é muito importante pra gente, né, transformar mesmo e viver um mundo que a gente tanto almeja acontecer, que tantas gerações sonharam para que a gente chegasse. É claro que muitas vezes a gente fica muito, quem tá na luta fica muito pesaroso por tudo que a gente está vendo, mas nós somos, né, as raízes, né, as sementes, na verdade. Nós somos a semente daquelas raízes que fizeram nós estarmos vivos hoje, né, resistindo. Então a gente precisa dar continuidade, né, e fazer o nosso papel, a nossa missão. Isso dá sentido à nossa vida, dá sentido à minha vida. Eu acho que eu não conseguiria pensar, viver aqui nesse mundo só para esse sistema. É uma vida tão medíocre, né, onde a gente... Artificial sem sonho, né, como a gente se sente tolhido, as pessoas não vivem sua essência, elas vivem o que o sistema fala que é bom para ganhar dinheiro e vivem relações completamente superficiais, né, e sem emoção, né, sem intuição, sem arte, sem vida. É uma vida completamente vazia de sentido, né, e sentido é sentir. A gente precisa sentir, mesmo que doa, a gente precisa sentir. Eu jamais vou querer estar anestesiada e conseguir, né, estar aqui dentro desse mundo e achar que as coisas... E não me indignar, não sofrer. Eu quero mais é sofrer, continuar sofrendo com tudo isso, mas continuar lutando. E saber que a gente precisa cuidar, porque realmente... É um mundo muito adoecedor e quem está na luta precisa também de descanso, precisa também ser cuidado e precisa olhar para si antes de tudo, né? Porque às vezes a gente quer mudar o mundo, mas não mudou o seu mundo e não conseguiu se proteger dele, né? De muitas dores que tem. Tá, eu acabei falando demais. Né? Mas pode cantar, não tem problema. A gente termina assim, então, com a senhora cantando, né? E eu já agradeço quem nos acompanhou, já deixo o convite para o próximo programa e a gente encerra com essa parte mais lúdica, mais ancestral também. Vem devagar que essa terra é minha, fala de mansinho que essa voz é minha, chega com respeito que esse corpo é meu, todo meu, a sua propriedade é uma invasão, a sua voz uma usurpação, sua presença virou violação, não vá dizer o meu direito, não. Vem devagar que essa terra é minha, fala de mansinho que essa voz é minha. Vem devagar que essa terra é minha, fala de mansinho que essa voz é minha. Chega com respeito que esse corpo é meu, todo meu. É isso. Obrigada mais uma vez.